Situado a noroeste da Índia, Rajasthan, chamado de País dos Reis, é uma região rural com um caráter muito tradicional. A população de 40 milhões é composta por um incrível mosaico de castas que subdividem a sociedade em grandes grupos de acordo com critérios econômicos e religiosos. O povo de Rajasthan é de origem ariana, tendo vindo da Ásia Central por volta de 1500 a.C., e guerreiros hindus, Rajput. Os guerreiros Rajput vieram, segundo a tradição, do sol, da lua e do fogo. Essas figuras lendárias governaram a região por quase 2 séculos e retardaram a conquista muçulmana. Ao contrário de outras regiões da Índia, as diferentes comunidades em Rajasthan, a maioria hindu, os muçulmanos e as tribos nômades, coexistem pacificamente. Berço de histórias de cavalheirismo e impregnado por um passado muito fútil, o cotidiano manteve seu caráter muito tradicional. Os homens, mulheres e crianças de Rajasthan podem ser reconhecidos por sua postura orgulhosa e uma preocupação irritante com a honra. Em relação aos estrangeiros, com curiosidade divertida, você pode esperar uma recepção muito calorosa. De acordo com a cor de seu turbante e a maneira como o enrolam, os homens mostram sua filiação a uma casta ou a uma região. O mesmo se aplica às mulheres, cujas roupas finas e joias fazem uma declaração sobre sua origem, de acordo com um simbolismo muito preciso. Muito perto da fronteira com o Paquistão, bem no meio do deserto de Thar, erguendo-se como miragem, está a cidade dourada de Jaisalmer, também conhecida como Sunar Kila, a Fortaleza de Ouro. Na antiga Rota das Caravanas, foi fundada no século XII. A cidade ainda preserva muitos testemunhos do esplendor dos Rajputs, aqueles reis hindus que reinaram sobre Rajasthan por quase 200 anos. A resistência deles contra os invasores muçulmanos foi a fonte de muitas histórias épicas, os precursores das histórias de cavaleiros e cavalaria na Idade Média. No coração da cidade, há casas finamente esculpidas chamadas Haveli, que foram construídas no século XVII por ricos comerciantes. Contrastando luz com sombra, o bairro residencial moderno é repleto de ruas estreitas. Lá, as vacas sagradas dos hindus são permitidas a se mover livremente. Vamos fazer isso. Quando o soberano Rajput Rao Jodhaji decidiu no século XV construir a fortaleza de Jodhpur, a conquista muçulmana da Índia já estava bem avançada. Eles estavam chegando em ondas sucessivas desde o século VIII. Esses Mughals, muçulmanos da Ásia Central, acabaram construindo o Império Mughal e tomaram terras dos Rajputs. Olhando para as reflexões azuis de Jodhpur da terraço da fortaleza, você pode ouvir a cidade pulsando com atividade. A torre do relógio, um marco para os residentes, marca a entrada do bazar e do mercado Sardar. Toda a vida de Jodhpur está concentrada em torno deste mercado. Frutas e vegetais, poções milagrosas e tecidos são todos vendidos lá em leilão. Existem 2 explicações locais diferentes para a cor azul lavada em algumas das casas de Jodhpur. Para alguns, a cor azul é um meio de distinguir as casas dos habitantes de uma casta superior, ou seja, os Brahmanes. Para outros, é simplesmente uma proteção contra os mosquitos, que não gostam da cor. Os comerciantes da região de Jodhpur, os Mawari, aqui em suas barracas, são muito poderosos.
Eles detêm algumas das rédeas econômicas do Rajastão e teceram uma verdadeira rede de negócios por toda a Índia. A cidade de Udaipur, com seus graciosos palácios construídos às margens de um lago, é uma das cidades mais românticas do Rajastão. A cidade nasceu da necessidade dos príncipes da região de encontrar um refúgio antes do avanço dos Mughals, em meados do século XVI. Construído em mármore e granito no topo de uma colina que domina o lago Pichola, o palácio da cidade é o maior palácio de Rajasthan. Restaurado e transformado em um museu, o palácio da cidade é um vasto labirinto de salas, escadas, pátios, jardins e terraços. Entre seus tesouros mais notáveis está o More Chowk, o Pátio dos Pavões, decorado com mosaicos e espelhos. Projetado no início do século XVII, o Zenana Mahal, ou Clube das Mulheres, foi construído para as mulheres do palácio que lá viviam, separadas dos homens. Ao pé do palácio da cidade estão as largas e estreitas vielas da cidade antiga. No centro, as casas de madrepérola, branqueadas com cal, são uma magnífica tela para os frescos coloridos que adornam as paredes. Quando uma casa é o cenário para um casamento, as paredes são então cobertas de pintura, cavalos, elefantes, cenas de caça ou deuses e deusas. Essas figuras coloridas nunca são removidas. Apenas o tempo fará isso, muito lentamente. De frente para o palácio da cidade, em uma ilha no Lago Pichola, o Palácio do Lago se destaca. Construído pelo Maharaja Jagat Singh II em meados do século XVIII, tornou-se um dos mais belos hotéis de luxo do mundo, com seus pátios, suas fontes e suas cornijas. Neste cenário encantador, móveis finos apenas fortalecem o mundo de fadas do palácio, merecendo sua própria história de Mil e Uma Noites. Há a mesma riqueza de decoração no Hotel Shivnivas, aninhado sob uma ala do Palácio da Cidade. O visitante pode se oferecer por algumas noites o mundo dos sonhos dos Maharajas. Jaipur, a capital do Rajasthan. Foi ao se aliar ao Império Mughal que os Maharajas Rajput da região mudaram o rumo da batalha e viram seu poder alcançar seu zênite. Desde o início do século XVI, uma sábia política de cooperação com os Mughals foi adotada, que deu frutos e tornou o estado de Jaipur o mais poderoso do Rajasthan. É em Amber, a cerca de 5 milhas da cidade, que descobrimos a impressionante fortaleza dos reis da região. O visitante é convidado a entrar na fortaleza nas costas de um elefante, guiado por seu Mahut. Antiga capital do estado de Jaipur, Amber comandava um desfiladeiro estreito, uma posição estratégica importante na estrada de Delhi para o Rajasthan.
Tendo surgido na Índia na antiguidade com os exércitos de Alexandre, o Grande, o elefante, símbolo de força e sabedoria, sempre fez parte do folclore. Cada soberano mantinha grandes rebanhos, especialmente treinados para a guerra, para a caça ou para desfiles cerimoniais. Foi muito tempo após a construção da fortaleza em Amber que a cidade de Jaipur viu a luz do dia. As primeiras obras de construção começaram no início do século XVIII. Tendo se tornado a capital do Rajputana, a cidade passou então sob a tutela dos britânicos, que fizeram alianças com os Maharajas de 1818 a 1947, data da independência. Com mais de 1 milhão de habitantes hoje, é uma metrópole vibrante, sede da Universidade e do governo do Rajasthan, como parte da União Indiana. A cidade antiga é cercada por uma muralha com 7 portões, que se abrem para as principais avenidas do centro. Há uma intensa atividade lá, e o tráfego é caótico. Nas avenidas, carrinhos, camelos e vacas estão lado a lado com carros, bicicletas e elefantes. Eu disse que era caótico. Avenidas largas em ângulos retos dividem a cidade em 9 setores que correspondem às 9 divisões do universo, e dão uma aparência muito geométrica à cidade. Em Jaipur, as atividades dos comerciantes e dos artesãos vêm se desenvolvendo desde a fundação da cidade. De acordo com os distritos, os bazares oferecem produtos diferentes. Perto das muralhas da cidade, o mercado de verduras e frutas atrai a população para suas barracas. Dentro da cidade, nas vielas em ângulos retos em relação às largas avenidas, você encontra os comerciantes de especiarias, sementes e deliciosos doces. Todas as delícias gastronômicas do Rajasthan, os sabores e perfumes, estão concentrados neste bairro reservado para os comerciantes de alimentos. Ao redor dos templos, perto da praça principal, os devotos vêm comprar guirlandas de flores que oferecerão aos deuses. No coração do Johari Bazar, os comerciantes estão vendendo saris da moda. Hoje, nas cidades, o sari, que não tem tradição em Rajasthan, é, no entanto, usado pela maioria das mulheres. Jaipur deve seu apelido poético, a Cidade Rosa, ao Maharaja Ram Singh, que reinou no final do século passado sob os britânicos. Ram Singh decidiu pintar todas as casas da cidade de rosa, destacadas em branco como um sinal de boas-vindas para a visita do príncipe de Gales. Emblema da cidade, o famoso Palácio dos Ventos, ou Hawa Mahal. Esta atraente fantasia arquitetônica, com suas alcovas e janelas em treliça, datada do final do século XVIII, é na realidade apenas uma fachada, parte do palácio. Isso permitia que as mulheres contemplassem com calma o que estava acontecendo na rua, através de pequenas aberturas, longe de olhares curiosos.
Em Jaipur, como em toda a Índia, o cinema atrai multidões de corujas noturnas, fãs das grandes aventuras épicas que a Índia produz aos centenas a cada ano. À noite, também é o momento em que a população vai aos templos e faz suas ofertas diárias aos deuses. No caminho para fora da cidade, uma última maravilha abandonada, o Jal Mahal. Este palácio no estilo indo-mogul era a residência de verão dos Maharajas. 30 milhas ao norte de Jaipur está a cidade de Samod, escondida na depressão de um vale. O belo palácio do século XVIII ecoa as descrições dos castelos da Índia Mughal por viajantes europeus da época. Foi construído por um nobre da corte de Jaipur, o ministro das finanças do Maharaja Jai Singh II. O interior, como o cenário de um conto de fadas oriental, é composto por uma sucessão de galerias cobertas de pinturas. O Durbar Hall, o salão de recepção, é adornado com afrescos e dourados. Até hoje, a família do príncipe vive em uma parte do palácio. Assim como em Udaipur, o Palácio Samoda também foi transformado por descendentes do ministro em um hotel de luxo. Seu charme o torna um lugar cobiçado para os jovens ricos indianos que vêm aqui para a lua de mel. Protegida por uma muralha, a pequena cidade começa no portão do palácio. A vida gira em torno da rua principal. A população, muito menor hoje do que no passado, já viveu uma vida mais rica devido à passagem das caravanas que conectavam Jaipur ao noroeste da Índia. Obrigado. Samod, que se tornou uma pequena cidade rural, oferece uma recepção calorosa e as pessoas fazem contato fácil e animado. As mulheres e crianças realizam seu trabalho, devagar e calmamente, sem assustar os visitantes. Obrigado. As casas saem da rua por meio de um alpendre, algo que é muito popular na região. Hoje, os interiores perderam sua opulência. Ao se aproximar, você pode ver no pátio interno os diferentes estágios da vida diária de uma cidade se desenrolando. Com uma tradição muito rural, Rajasthan é uma região onde o homem sente um grande respeito pela natureza e pelos animais. Há uma vida selvagem muito variada que vive em estreita comunhão com a população humana. A maioria dos Rajasthanis segue os preceitos da religião hindu, caracterizada pela preocupação com a harmonia com a natureza. Os animais que representam a multitude de formas que os deuses do panteão hindu assumem estão intimamente associados à vida diária. Nas ruas das cidades, macacos vivem livres,
totalmente em harmonia com os humanos. As criaturas mais sagradas de todas, as vacas, são objeto de absoluta veneração. Por milhares de anos, elas desfrutaram do respeito concedido aos deuses, e seu abate é estritamente proibido. Nascidas de acordo com a tradição ao mesmo tempo que a alta casta dos Brahmanes, elas são a fonte perpétua de leite e manteiga. Apesar da existência de um deus absoluto chamado Brahma, o panteão hindu conta com cerca de 33 milhões de divindades. Este santuário é dedicado ao deus Ganesh. Representado pelo corpo de um homem e a cabeça de um elefante, ele protege viajantes, comerciantes e até ladrões. A cada dia, ao redor dos templos, a multidão de fiéis vem realizar a puja, a oração e o sacrifício hindu. Os fiéis que vêm aqui para render homenagem ao deus Krishna deixam várias oferendas e recitam orações. Nos templos, homens e mulheres de diferentes castas vêm em milhares, e há um aumento constante no número de santuários. Este templo de mármore em Jaipur foi construído há apenas algumas décadas, com doações de um rico hindu local. Em Jodhpur, o complexo do mausoléu Jaswantada foi construído no final do século XIX para abrigar o memorial dedicado ao Maharaja Jaswant Singh II. Na tradição hindu, construídos em sua memória no mesmo local onde foram cremados. Esta tradição de cenotáfio, chamada Doual, é peculiar ao Rajasthan, onde o respeito pela memória de seus grandes reis é comum. Muito diferente do hinduísmo e mais próximo do budismo. Desenvolvido na Índia desde o século VI a.C., como uma reação aos rituais dos brahmanes hindus, o jainismo possui uma ética muito austera. Enquanto reconhece a existência de algumas divindades, o jainismo nega sua participação na criação. Sua doutrina é centrada nos ensinamentos de uma escola As festas religiosas, tanto hindus quanto muçulmanas, são numerosas e ocorrem ao longo do ano, de acordo com um calendário muito cheio. Organizadas em honra a um deus, comemorando episódios da mitologia ou marcando a passagem das estações, todas são oportunidades para grandes encontros. Essas festas sempre acontecem com grande alegria. Fanfarras ressoam, os carros são decorados e grupos realizam danças tradicionais.
Pushkar, cidade sagrada da lenda, à beira do deserto. Todo ano, no mês de novembro, ocorre um dos maiores eventos rurais do ano, a Feira de Camelos. A cidade é um dos lugares mais sagrados do hinduísmo. Segundo a lenda, o deus Brahma matou um demônio aqui com a pétala de uma flor de lótus. Após esse milagre, ele jogou a pétala que se transformou em um lago sagrado. Peregrinos vêm de toda a Índia para passar o tempo nos Ghats, essas escadas encamadas até a beira da água, para realizar seu banho ritual. Assim, eles buscam conquistar sua salvação. A organização da pequena cidade, com seus 11.000 habitantes, depende inteiramente das peregrinações. Comerciantes e vendedores ambulantes se estabelecem na rua principal para acolher e atender os peregrinos e operadores de comida. O dia todo, eles vendem bolinhos e outras iguarias por apenas alguns rúpias. Uma grande parte da economia de Pushkar depende da organização da estadia dos 200.000 visitantes que se apertam a cada ano pelas ruas estreitas da cidade. No topo de uma pequena montanha, na forma de uma alface cós, o templo no cume da colina observa Pushkar. É também um lugar de peregrinação. Homens e mulheres fazem a subida, preferencialmente cedo pela manhã, quando está mais fresco. É cerca de 1 hora de subida para alcançar o santuário. Na lua cheia de novembro, o período tradicional para peregrinações, um gigantesco acampamento se forma no deserto às portas da cidade. Nômades do deserto de Thar e camponeses da região se reúnem a cada ano, vestidos com suas melhores roupas, para comprar e vender seus animais. A presença de cavalos é uma tradição ancestral de Rajasthan. Para os homens, é um ponto de honra possuir um cavalo bonito e bem cuidado. Durante o período Mughal, o cavalo se tornou a montaria dos guerreiros da alta classe, tanto muçulmanos quanto hindus. Hoje, o cavalo é sempre sinônimo de nobreza. Durante uma semana inteira, cada um apresenta seu gado e negocia sobre ele. Mas os verdadeiros heróis da feira de Pushkar são os camelos. A negociação leva a conversas intermináveis e discussões. Os camelos de Rajasthan são conhecidos por sua velocidade e resistência. Eles podem percorrer centenas de milhas sem serem alimentados ou hidratados. Os agricultores camponeses os utilizam para a agricultura, para reunir seus rebanhos de gado ou para transporte. Durante os 5 dias da feira, além da compra e venda, também há corridas de camelos.
Para a grande apreciação dos espectadores, os competidores se preparam e se concentram antes das corridas. É a oportunidade de usar suas melhores roupas, seu turbante mais bonito e mostrar seu animal em todo o seu esplendor. Para vencer, você precisa unir elegância à destreza e velocidade. Ao longo desses eventos, as corridas de velocidade dão lugar a torneios de polo. Como é costume na Índia, durante as assembleias religiosas, um grande banquete itinerante vem alegrar a vida dos peregrinos e dos participantes da feira. Grandes rodas e barracas de diversão registram nossas feiras europeias na Idade Média. Para o visitante estrangeiro, a Feira de Pushkar é essa oportunidade dos sonhos de conhecer todo o mosaico dos diferentes grupos, castas e tribos que povoam Rajasthan. Graças a essa incrível concentração de pessoas, à medida que a peregrinação chega ao fim, há cada vez mais hindus nos templos que cercam o lago sagrado. Eles se imergem parcialmente e se purificam realizando abluções rituais, ao som de encantamentos entoados pelos sacerdotes. É aqui que as vidas épicas dos deuses Brahma e Krishna são encenadas e cantadas diante dos peregrinos. Crianças pequenas em fantasias representam as cenas mitológicas e cantam os versos, que o público repete em coro. De volta ao acampamento ao entardecer. Longe das histórias dos deuses hindus, as palavras trocadas à noite são bem mais práticas. Os homens conversam sobre as atividades do dia. Pegue um, pegue dois, entre no ônibus, grite, beije a lua, sente-se, não se incomode, coloque o... Após a frenesi do dia, a calma cai suavemente sobre o deserto. Os caminhantes desapareceram. Homens e mulheres foram para seu acampamento, deixando os camelos descansarem. A noite está prestes a cair. É a hora de contar histórias. Histórias de camelos, é claro, mas também de princesas cativas e heróis corajosos. Em um instante, o deserto do Rajastão revela suas lendas. A noite da lua cheia e a imersão final, a mais simbólica. A peregrinação de Pushkar está chegando ao fim. Um momento impressionante de fervor popular e harmonia com o mundo. Muito aguardado e preparado, o Festival de Pushkar expressa a alma profundamente religiosa do Rajastão.
Mais ao sudoeste, longe de Pushkar e do deserto de Thar, está a região do Monte Abu. O Rajastão tem uma composição geográfica muito variada, completamente árido no noroeste. A terra é mais generosa em outros lugares. Aqui na cadeia do Monte Aravalli, o solo é mais fértil. Nas encostas das montanhas, campos cultivados se espalham, onde os principais produtos agrícolas, milho e trigo, se beneficiam da terra fértil. Na maioria dos casos, os camponeses cultivam a terra de maneira tradicional, como este homem aqui com seu arado. A colheita é processada manualmente, e são as mulheres que mais frequentemente cuidam desse trabalho. Ancestrais e rudimentares, os poços que margeiam as planícies aráveis são puramente mecânicos. Uma roda carregada com jarros de barro é colocada em movimento por uma equipe de bois que continua sua rotação monótona. Água, tão rara e tão preciosa. A arte Rajput, e especialmente a dos Mughals, está quase inteiramente confinada à arquitetura. Na corte Mughal, não havia palácios sem pátios embelezados com fontes e lagoas para se refrescar durante as ondas de calor. A arte dos jardins ornamentais foi introduzida em Rajasthan pelos muçulmanos. Como algumas miniaturas de época testemunham, o jardim é um lugar de prazer. Homens e mulheres da corte vinham ouvir música, se banhar ou cortejar uns aos outros. A arquitetura dos palácios de Rajasthan é o resultado de um encontro entre a tradição indiana e a tradição muçulmana trazida pelos Mughals. Como aqui em Udaipur, esta arte indo-muçulmana é caracterizada pela justaposição de uma multitude de varandas, torres e cúpulas. Como preciosas testemunhas do passado, as miniaturas nos trazem, com cada detalhe, a atmosfera e os eventos da corte dos Maharajas. Infantaria. Cavaleiros e guardas nos contam sobre a partida com grande pompa para a guerra. Também precedida por uma fanfarra, desta vez herdada do exército indiano-britânico, a caça ao tigre, esporte favorito dos Rajputs, depois dos britânicos, foi um dos temas favoritos para os pintores da corte. Em Udaipur, a tradição da pintura ainda existe. Situada à beira do lago, a escola Pechola é administrada por 4 irmãos de uma família que são pintores há várias gerações. A tradição de pintar em seda é passada para as gerações mais jovens. A atenção aos detalhes é adquirida através de longas horas de prática, que consiste inteiramente em copiar miniaturas antigas. Os motivos ainda reproduzidos hoje nesta escola têm um caráter muito específico
e são muito diferentes daqueles desenvolvidos por pintores de outras regiões do Rajastão. Na verdade, cada escola se inspira na natureza e em seu entorno. Este é um destruidor de popa não artesanal, Jazzy, Rajasthan, e especialmente a cidade de Jaipur, é um importante centro internacional para o comércio de pedras preciosas e semi-preciosas e joias. Esta região é onde eles extraem esmeraldas, granadas, ágatas, ametistas e lápis-lazuli. Antes de serem cortadas, as pedras passam por uma minuciosa exame e são então classificadas. Com o tempo, Jaipur se tornou famosa por suas joias, e hoje as pedras são enviadas para todo o mundo para serem cortadas. Nos fundos do bazar, centenas de oficinas rudimentares empregam trabalhadores, cortadores de pedras preciosas. Com o uso de ferramentas muito simples, os homens estão transformando as pedras mais grosseiras em gemas límpidas, que serão vendidas por vários milhares de dólares. A pedra é aplicada com precisão em um disco de ferro fundido para polir cada faceta. Em outro canto da oficina, os artesãos passam para a próxima etapa, o acabamento das pedras. Pelo corte, depois pelo acabamento, os lapidários têm apenas um objetivo: revelar a beleza da pedra. Para isso, eles têm que levar em conta sua cor, sua transparência e seu peso. Para dar todo o seu brilho à pedra cortada, eles a esfregam contra um disco abrasivo. O metal é aquecido e moldado antes de receber as pedras. Último elo na corrente da joalheria. A montagem das joias. Então tudo o que resta é montar as pedras preciosas cortadas. O know-how dos pedreiros de Rajasthan desfruta de uma boa reputação. Foi em Jaisalmer, durante a construção da cidade dourada do deserto de Thar, que atingiu seu auge.
As residências dos ricos mercadores da época das caravanas, os avalis, construídos nos séculos XVIII e XIX, rivalizam entre si em sofisticação. Suas fachadas esculpidas assemelham-se a delicadas rendas. Na Índia, é muito raro que os nomes de artesãos individuais passem para a posteridade. No entanto, dois pedreiros se tornaram famosos por seu talento incomparável. Eles eram os irmãos Ratu e Lalu, que, no final do século XIX, construíram um suntuoso palácio para o primeiro-ministro da época. Descendentes das esculturas dos avalis de Jaisalmer, os cortadores de pedra preservaram a tradição que transmitem de pai para filho. Esses homens esculpem imagens sagradas, janelas ou objetos do dia a dia. Para trabalhar a pedra, os cortadores têm 4 ferramentas básicas: um punção, um cinzel frio, um martelo e, finalmente, uma broca. A técnica utilizada por esses artesãos já foi descrita em manuais canônicos muito antigos há mais de 2000 anos. Esses textos de referência especificam proporções e dimensões básicas. A partir dessas regras, cada artista é livre para encontrar sua própria interpretação. No caminho para fora de Jaisalmer está o Lago Reservatório. Este também emerge da areia do deserto graças à arte dos cortadores de pedra. A mesma preocupação com o refinamento é encontrada na linguagem corporal e na dança. Aqui em Jaipur, jovens estudantes estão aprendendo uma das 4 danças clássicas da Índia, o Kathak. A coreografia do Kathak é composta por movimentos de pés e braços particularmente elaborados. As danças devem seguir um ritmo muito codificado, dado pelos toques de tabla. O ritmo da dança é sublinhado por tornozeleiras de sinos, enquanto seus pés marcam a medida. Joias, escultura, dança. Hoje, o povo de Rajasthan ainda está muito investido em suas tradições. No país dos Maharajas, o fio que foi tecido no passado foi entrelaçado no material do presente. Ainda é possível sonhar que as 1001 noites estão longe de acabar. Por favor, mantenha
Sinto muito. O povo de Rajasthan é de origem ariana, vindos da Ásia Central em 1500 a.C., e são guerreiros Rajput hindus. Os guerreiros Rajputs vieram segundo a tradição do Sol, da Lua e do Fogo. Essas figuras lendárias governaram a região por quase 2 séculos e retardaram a conquista muçulmana. Ao contrário de outras regiões da Índia, as diferentes comunidades em Rajasthan, a maioria hindu, os muçulmanos e as tribos nômades, coexistem pacificamente. Berço de histórias de cavalaria e impregnado por um passado muito fútil, a vida cotidiana manteve seu caráter muito tradicional. Os homens, mulheres e crianças de Rajasthan podem ser identificados por sua postura orgulhosa e uma preocupação irritante com a honra. Em relação aos estrangeiros, com curiosidade divertida, você pode ter certeza de uma recepção muito calorosa. De acordo com o Kshatriya. Sim, você mantém a empresa funcionando, eu te digo como... Quando o soberano Rajput, Rao Jodaji, decidiu no século XV construir a fortaleza de Jodhpur, a conquista muçulmana da Índia já estava bem avançada. Eles estavam chegando em ondas sucessivas desde o século VIII. Esses Mughals, muçulmanos da Ásia Central, acabaram construindo o Império Mughal e tomaram terras dos Rajputs. Olhando para as reflexões azuis de Jodhpur a partir da terraço da fortaleza, você pode ouvir a cidade agitada com atividade. A torre do relógio, um marco para os residentes, marca a entrada do bazar e do mercado Sardar. Toda a vida de Jodhpur está concentrada em torno deste mercado. Frutas e vegetais, poções milagrosas e tecidos são todos vendidos lá em leilão. Existem 2 explicações locais diferentes para a cor azul que foi lavada em algumas das casas em Jodhpur. Para alguns, a cor azul é um meio de distinguir as casas dos habitantes de uma casta superior, ou seja, os brahmanes. Para outros, é simplesmente uma proteção contra os mosquitos, que não gostam da cor. Os comerciantes da região de Jodhpur, os Marwari, aqui em suas barracas, são muito poderosos. Eles detêm algumas das rédeas econômicas do Rajastão e teceram uma verdadeira rede de negócios por toda a Índia. A cidade de Udaipur, com seus graciosos palácios construídos às margens de um lago, é uma das cidades mais românticas do Rajastão. A cidade nasceu da necessidade dos príncipes da região de encontrar um refúgio antes do avanço dos mogóis em meados do século XVI. Construído em mármore e granito no topo de uma colina que domina o lago. Oi. Olá, tudo bem? Olá, você precisa um... Situado a noroeste da Índia, Rajasthan, chamado de País dos Reis, é uma região rural com um caráter muito tradicional.
A população de 40 milhões é composta por um incrível mosaico de castas que subdividem a sociedade em grandes grupos de acordo com critérios econômicos e religiosos. A cor do pico de seu turbante e a maneira como os enrolam, os homens mostram sua filiação a uma casta ou a uma região. É a mesma coisa para as mulheres, cujas roupas finas e joias fazem uma declaração sobre sua origem de acordo com um simbolismo preciso. Muito perto da fronteira com o Paquistão, bem no meio do deserto de Thar, erguendo-se como um miragem, está a cidade dourada de Jaisalmer, também conhecida como Sunar Kila, a Fortaleza de Ouro. Na antiga rota das caravanas, foi fundada no século XII. A cidade ainda preserva muitos testemunhos do esplendor dos Rajputs, aqueles reis hindus que reinaram sobre Rajasthan por quase 200 anos. A resistência deles contra os invasores muçulmanos foi a fonte de muitas histórias épicas, os precursores das histórias de cavaleiros e cavalaria na Idade Média. No coração da cidade, há casas finamente esculpidas chamadas Haveli, que foram construídas no século XVII por ricos comerciantes. Contrastando luz com sombra, o bairro residencial moderno é repleto de ruas estreitas. Lá, as vacas sagradas dos hindus são autorizadas a se mover livremente.